E é por isso que eu quero falar com você sobre essas duas coisas. A primeira delas é que nós vamos entender e voltar a falar e a sentir, a viver o amor do Senhor, que é uma das bases do Evangelho. E a segunda coisa que eu tenho para falar com você essa noite, é que nós precisamos anunciar esse amor, que é o segundo pilar do Evangelho. Tanto viver e aprender a viver em cima desse amor, quanto anunciar, são os pilares do Evangelho. Lembra quando Jesus Cristo disse e resumiu a lei em 2 mandamentos: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 pilares do Evangelho: eu viver e restaurar na minha vida o princípio, a base, que é o amor de Jesus por mim, e eu anunciar isso a outras pessoas. E, irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 51, para nós entrarmos no primeiro tópico. Salmo 51, versículo 3. Sabe, nós vamos entender o amor de Deus sobre a nossa vida. E talvez você pense: eu já escutei sobre o amor de Deus milésimas e milésimas vezes. Mas eu estou aqui porque Cristo quer reacender, para que nós possamos viver dia após dia. Se você se esqueceu do quanto você é amado, hoje Ele me usou aqui, me trouxe até aqui para te lembrar que você é muito amado pelo Pai. E sabe, irmãos, deixa eu contar essa história para você que já é cristão, às vezes já ouviu, mas você que não é cristão, que talvez está aqui, tem muitos visitantes aqui essa noite, escuta só a maior história de amor que já fizeram para você. Em Gênesis 2, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus cria Adão com um intuito, o intuito de se relacionar com o homem. Deus cria o homem perfeito. Deus cria o homem sem mancha, sem pecado, com o intuito de se relacionar com Ele. Mas acontece que no exato momento que o homem decidiu desobedecer a Deus e pecar contra Deus, o pecado ele foi infiltrado na matriz do homem. Aquilo que era para ser e para vir do homem, que era para ser perfeito, limpo, justo e santo, agora foi contaminado pelo pecado e toda a matriz reprodutora do homem. Tudo que viria após Adão, viria contaminado pelo pecado. Nós que éramos para vir santos e justos, sem você querer, desde o ventre da sua mãe, você já nasceu em pecado. O rei Davi, no Salmo 51, 3, ele diz: porque eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado me persegue. Contra ti, e somente contra ti, Senhor, eu pequei, e fiz o que o Senhor reprova. De modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Nós então nascemos nessa condição pecaminosa. Você sabe que a gente não precisa de muito para poder errar. O pecado muitas vezes ele é um acidente, quando a gente vê, a gente já fez, porque aquilo estava tão grudado e veio grudado na matriz adâmica. Acontece que desde o bebê mais fofinho, existem bebês, irmãos, recém-nascidos que são tão fofinhos. A gente está cheio de bebê aqui na igreja. A semente da reprodução está sobre essa igreja, está tentando de bebê aqui. Se você, estou falando para minha mãe, eu queria tanto um irmãozinho. Sara com 100 anos, 90 anos, pai, Abraão. Sobre mim ainda não, irmãos, eu estou jogando aqui para os irmãos quem quer receba em nome de Jesus. E então, desde o bebê mais fofinho, até aquele bebezinho, irmãos, que também é fofinho, mas eu nasci com a carinha de joelho, que só Jesus na minha vida, graças a Deus, o Senhor me transformou. E desde o bebê mais fofinho até aquele, como eu, já nasceu em pecado. A criança pode ser a mais fofinha, a mais bonitinha, a criança já nasce com a matriz pecaminosa. Então Deus, vendo que aquilo iria seguir um caminho que nos separava dele, porque a única separação do homem com Deus é o pecado.
Deus teve um plano amoroso. Deus teve uma ideia amorosa de enviar o seu perfeito filho, porque só alguém perfeito poderia satisfazer a nossa imperfeição. Deus decidiu em um plano amoroso por mim e por você, enviar o seu perfeito filho para redenção, perdão e remissão dos nossos pecados. Irmãos, sabe, isso precisava ser feito justamente pelo amor de Deus, porque Ele queria se relacionar de novo com o homem. Deus, sendo perfeitamente santo, não poderia se relacionar com o homem pecador, então Ele envia um caminho e um acesso, que é Jesus Cristo. Filipenses 2, 6 a 8, que diz que Jesus, embora sendo Deus, Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele não olhou e tratou isso como algo que ele deveria se apegar, versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, veio como servo, versículo 8, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, até a morte e morte de cruz. Juntou o amor do Pai com o sim do Filho, por amor a você. Como produto final, o seu resgate, a compra da sua dívida, a remissão e o perdão dos seus pecados. O primeiro Adão falhou, mas Jesus, como sacrifício perfeito, então restabelece a conexão do homem com o Pai. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos repetir isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode aplaudir a Jesus, glórias a Deus. Esse é o princípio do Evangelho, um resgate de amor. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus foi o plano perfeito do Pai em redenção à minha e à sua vida. Se você não se sentir amado essa semana, talvez por um não que você recebeu, talvez por uma briga, uma discussão que você teve no seu lar, se você se sentiu solitário essa semana, o Espírito Santo está te relembrando o princípio, que alguém deu a própria vida por amor a você. Irmãos, quando você recebe a Jesus, você é conectado com Ele. Sem Jesus você não consegue fazer nada. Mas com Jesus você pode todas as coisas debaixo da vontade dEle. É Ele quem nos fortalece. Esse é o verdadeiro amor de Jesus. Irmãos, sem Jesus nós somos tão fracos. E sabe qual que é o problema? O problema não é o quão fraco nós somos. E eu nem estou falando de músculo aqui não, viu, irmãos? Eu estou falando da nossa natureza. O problema não é o quão fraco eu e você somos. O problema é não reconhecer a nossa fraqueza. Sabe, ano passado, eu não sei se você teve a oportunidade já de ir para a região ali nordeste do nosso país. Alguém aqui já visitou alguma cidade ali do nordeste? Ali aquele lugar é lindo. Ano passado, na minha lua de mel, eu fui ali para Natal. E aí a gente chegou aí um lugarzinho que chamava Pipa, que eram algumas prainhas que tinham bem afastado da cidade. Então a gente foi numa prainha que chamava Baía dos Golfinhos. Irmãos, isso vai fazer sentido para você. Eu quero te explicar sobre o reconhecimento da nossa fraqueza, para nos encontrarmos e conectarmos com Jesus. E eu estava ali nessa Baía dos Golfinhos, e obviamente ali você pode nadar com os golfinhos no mar. É uns 30 golfinhos que vivem ali. E você pode entrar no mar, não tem nenhuma inspeção, as praias são privativas, você pode nadar ali com eles. E aí eu e Samuel fomos inventar de nadar com os golfinhos. Ali não tem salva-vidas, ali não tem pessoas, é só um tanto de pedra, alguns moradores locais. E eu falei, a gente vai conseguir nadar com os golfinhos. Então a gente entrou ali naquele mar, e aí tem um aviso grande: não entre com o celular no mar. Mas irmão, interior de São Paulo, tá a primeira vez lá no Nordeste,
Falei, Samuel, se aparecer um golfinho na minha frente e eu não gravar, é um crime. Entrei com o celular ali no mar e fui andando. De repente eu olhei para trás, o Samuel já estava metros de distância. Quando eu olhei para ver ele, que eu voltei aqui, irmãos. Sei que já foi à praia, eu também não sei se você já teve essa sensação. Sabe quando você olha, você já começa a pedir perdão pelos pecados, porque tem uma onda que já está sobressaindo aqui a sua cabeça. Então eu olhei e falei, Deus, eu tenho duas opções. Ou eu jogo esse celular e só me entrego e deixo a onda me levar até a beira, ou vou tentar salvar esse celular aqui. Você está rindo, né, Samuel? Irmãos, eu falei, eu vou levantar a mão, porque eu sei que o Samuel, lua de mel, acabamos de casar, ele vai vir me puxar pelo braço. Sabe? Eu estava até com aquela música na cabeça. Se o mar me submergir, a mão do Samuel vai me pegar. E fui, irmãos. E de repente a onda me pegou ali, eu fiquei só com a mão para cima, e girei. Acho que deve ter até visto uns golfinhos ali no meio daquele tanto de giro. Quando eu cheguei quase na beira da praia, eu olhei e o Samuel estava na mesma posição, chorando de rir. Falei, você ri, né, Wellington? Falei, na saúde e na doença. E aí, então, eu levantei daquele lugar. E eu estou contando essa história porque na hora eu pensei, meu Deus, alguém poderia ter vindo ali me salvar, me ajudar. Mas eu lembrei de algo que eu vi uma vez, que se você tenta ajudar uma pessoa que está se afogando, e ela te puxa, ela tem uma força muito maior talvez que você, para te afogar junto com ela. Ainda que ela seja menor e mais magra. E por que eu contei toda essa história e falei tudo isso? Porque espiritualmente, a gente quando reconhece a nossa fraqueza e se agarra em alguém que pode nos salvar, que pode nos ajudar, é aí que nós ficamos fortes. Porque nós reconhecemos que diante das ondas, das tribulações, nós muitas vezes não vamos poder fazer nada, mas quando nós nos agarramos a alguém que pode, quando nós olhamos e temos alguém do nosso lado, Jesus com as mãos estendidas para nos ajudar, a gente se agarra a Ele, e é aí que nós nos tornamos fortes. Porque é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse, ouça o Senhor te dizendo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, olha o apóstolo Paulo, eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo vai repousar sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, necessidades, perseguições e angústias, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu reconheço que eu sozinho não consigo sair desse mar de necessidade, de tribulação, irmãos, é aí que eu fico feliz, porque eu sei que por mim eu não consigo, mas tem alguém que se aperfeiçoa na minha fraqueza e me faz forte. É o Senhor Jesus. Para encerrar esse primeiro tópico, como que eu faço isso? Como que eu aceito a presença gloriosa de Deus e me conecto com Jesus? Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, o confessar Jesus como nosso Senhor, perceba que Ele é o nosso Salvador, mas o apóstolo Paulo fala que a confissão é a respeito do senhorio dele sobre a nossa vida. Essa palavra Senhor, do grego, original grego, é Kyrios. Não tem tradução nenhuma para os nossos dias de hoje, porque traduzia o escravo com seu senhor. É um termo de posse, e na época o senhor poderia fazer qualquer coisa com seu escravo. O Senhor Jesus, quando nós falamos, eu te aceito como meu Senhor, você está dizendo que Ele pode fazer qualquer coisa com a sua vida. E é aí que eu entro para o segundo tópico. O Senhor disse, e trouxe sobre nós o amor, e disse que nós somos salvos quando nós cremos nesse amor. E quando nós aceitamos como Senhor, nós devemos obedecer os seus mandamentos. E o mandamento que o Senhor Jesus deixou para nós é: ide e fale do amor que te resgatou. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura.
Não adianta nós termos recebido esse amor e guardado para nós estamos vivendo 50% do Evangelho. Nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas, mas se nós não estamos obedecendo, Ele não é Senhor sobre a nossa vida. Se nós estamos ainda guardando o amor de Jesus apenas para nós não estamos obedecendo a voz do nosso general, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar esse amor. E quer algo mais visual? Eu gostaria de chamar aqui algumas pessoas, para você ver a necessidade de anunciar o amor de Jesus. Algumas pessoas que você conhece, que já são membros dessa casa há algum tempo. Gostaria de chamar aqui a Camila, os Daniéis, o José William e o pastor Wagner. Se você pode, aplaudir Jesus pela vida deles. Eu vou fazer em 15 segundos. Eu falei com eles essa tarde, para cada um em 15 segundos, apenas falar como que eles conheceram Jesus. Como que eles conheceram esse amor. Vou começar por idade. Pastor Wagner, como você conheceu esse amor de Jesus? Eu falo sobre a importância da família, de orar pelos filhos, de orar pelos familiares, de ter alguém dentro da família que se importa com o estado que as pessoas estão longe de Deus. Então eu tive uma família que orou por mim durante muitos anos e que um dia a graça de Deus me alcançou, eu fui tocado pela presença de Deus. Então a importância de nós como família orar pelos filhos, orar pelos parentes, orar pelos da casa. Boa noite, igreja. Eu conheci Jesus através da vida de um amigo. Na minha faculdade ali eu tive um encontro e a felicidade de fazer amizade com uma pessoa que tinha reconhecido esse amor e transbordava desse amor. E o Samuel ali, a gente estudou junto na faculdade, graças à vida dele, que ele reconheceu esse amor e eu também fui atingido por esse amor. Boa noite, igreja. Eu conheci Jesus sendo visitante de um acampamento, onde no mover de Deus uma pessoa se deixou encher pelo Espírito Santo com a ousadia e veio e me entregou uma palavra que Jesus ele queria me dar uma nova vida e que o amor dele perdoava todos os meus pecados. Boa noite. Eu me converti aos 14 anos e uma amiga minha da escola me chamou, então ela me chamou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E eu fui até a igreja, recebi o Senhor Jesus e hoje estou aqui para a glória de Deus. Eu não tinha nenhum conhecimento da palavra nem de Jesus, minha família não é cristã, então foi exclusivamente por uma pessoa que se atreveu a me chamar e a pregar sobre Jesus. Eu nasci numa família espírita, então eu nunca vi falar de Jesus Cristo. E aí eu conheci a minha esposa e ela não era batizada, mas a família dela conhecia Jesus e ensinou os caminhos para ela. E aí ela se batizou, a gente começou a namorar, ela se batizou e no ano da frente eu ia casar. Mas antes de casar, eu ainda era do mundo, bebia, saía e ela ia para a igreja. No sábado à noite eu nunca proibia, ela ia para a igreja. E aí eu ficava no bar até acabar a hora do culto e ela, de vez em quando passava da hora e eu estou atrasado. Chegava na porta do culto, estava a minha esposa, o pastor era pastor. E o pastor falava para ela, tenha calma que Jesus vai transformar. E até eu falei isso, que uma vez numa pregação, que eu estava pregando e reconheci o amor de Deus, pela misericórdia dele e pela minha esposa. Porque se não fosse ela, tivesse desanimado, talvez eu nem estaria aqui falando com você nesta noite. E eu deixei bem claro para cada um, que talvez você está orando para alguém, e fala assim, aquela pessoa não vai ter mais jeito, tem jeito. Eu sou a prova viva disso. Eu vi o amor de Deus. E só para concluir, nesse tudo, a minha irmã, ela tomava remédio de depressão muito forte, faixa preta, e ela não tinha filho. E o médico falou para ela assim, para você parar de tomar remédio, tem que existir um transplante de cérebro. Porque do jeito que você está, você não pode ser mãe e não pode parar de tomar remédio, você vai enlouquecer. Mas aí alguém apresentou Jesus para ela. E hoje ela não toma nenhum remédio mais. E ela tem 2 filhos. E aí isso, pastor, eu falei assim, existe algo nesse Deus que é transformador. Porque se o médico falou que para fazer isso, então existe um médico que é médico dos médicos que fez esse transplante na cabeça dela. E aí eu vi a mão de Deus poderosamente, eu falei assim, eu quero esse Jesus para mim. E quando eu aceitei esse Jesus, eu falei assim, eu quero viver
tudo o que o Senhor está falando na Bíblia para mim. Eu quero viver. Eu quero mergulhar tudo que o Senhor está falando nessa Bíblia para mim. Eu quero viver com o Senhor. E hoje estou aqui em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o que tem de comum entre todos eles? Alguém falou de Jesus. Não é egoísmo nosso você estar aqui hoje, eu estar aqui hoje, porque alguém falou de Jesus para nós, e nós guardarmos esse amor e não anunciarmos Ele para que outras pessoas conheçam também. Sabe, se a minha avó não tivesse orado pelo meu pai, eu não estaria aqui hoje. Consequentemente, talvez as pessoas que eu ganhei, eu conversei, aceitaram a Jesus através da minha vida, também talvez não teriam conhecido. É uma grande rede de amor, onde a gente vai transbordando isso. Será que se alguém não tivesse falado de Jesus para eles, onde eles estariam hoje? Cada testemunho aqui. Se Jesus não tivesse falado, se alguém não tivesse falado de Jesus para você, onde você estaria hoje? Aquela pessoa que você vê muitas vezes desacreditada num bar, aquela pessoa no seu serviço desacreditada, com depressão, com ansiedade, se vocês não falar de Jesus, não entregar esse amor que é de graça, talvez a única oportunidade, a última chance dela escutar vai ser através da sua boca. Não retenha o amor de Jesus sobre a sua vida. Irmãos, quando eu olho e vejo aquela oração tão famosa do Pai Nosso, nós vemos que nós dizemos: Senhor, venha o teu reino e faça a tua vontade. Se você tem procurado qual a vontade de Deus para a sua vida, eu queria te dizer que você não precisa ter uma ótima eloquência, você não precisa ser um pregador, um pastor, você não precisa ser um grande homem, empresário para você anunciar o Evangelho. Você só precisa, a única coisa que você precisa é abrir a boca e anunciar. Porque é o Evangelho, é o poder de Deus que transforma. E eu queria encerrar essa mensagem com Romanos 1:16, que diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, fala tanto do judeu como do grego, de todos. É o poder do Evangelho, não é o mensageiro, é a mensagem. Não espere ter qualificação teológica, não espere a sua vida estar perfeita para você anunciar a mensagem, porque não é sobre o mensageiro, é sobre o poder do Evangelho anunciado. E nessa noite eu queria orar com você. Não se preocupe quantas sementes e quantas vezes, quanto tempo você vai precisar orar por essa pessoa da sua família. Não se preocupe como você vai falar desse amor, só anuncie, porque quem salva é Jesus, nós só anunciamos. E nós precisamos ser cheios desse amor, reconhecer em nome de Jesus. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Sabe, essa canção que nós cantamos no início conta toda a trajetória de amor de Jesus. A luz do mundo, o próprio Deus, veio até a terra, pisou onde nós estamos pisando, sentiu a dor que nós sentimos, como homem, se fez carne, para que hoje nós pudéssemos sentir esse amor e adorá-lo com todo o nosso coração. Aleluia. Eu gostaria de orar com você, que hoje talvez entendendo, queira fazer essa oração, reconhecendo a Jesus como seu Senhor, agora entendendo o plano amoroso de Deus, tendo conhecimento e crendo no seu coração, que você é perdoado e que você é amado. Você que deseja fazer essa oração dizendo: Pai, o Senhor pode tomar conta da minha vida, o controle da minha vida. Você que deseja fazer essa oração e nunca fez isso anteriormente, ou até mesmo já fez, mas não tem entregado o controle total e colocado Deus como Senhor sobre a sua vida, eu vou pedir para você fazer um sinal e colocar a mão no seu coração, não para ninguém que está aqui, mas para o próprio Deus, e você repetir essa oração,
dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço o teu amor sobre mim, e eu quero viver e caminhar nesse amor. Diga assim: Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados. Eu aceito o Senhor para tomar o controle da minha vida. Eu quero te obedecer. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus.